Graça e paz, queridos. Amém. Queridos, hoje nosso texto base, e querendo você nos acompanhar na leitura, está lá em Mateus capítulo 5. E vamos ler apenas um versículo. É o suficiente, queridos. Mateus capítulo 5, versículo 21. Amém? O que diz, queridos? O que diz o 22? Amém, queridos. Poder sentar. Hoje nós vamos mais dar uma palavra sobre um assunto bem recorrente que nós falamos muito aqui na igreja, que é a própria palavra de Deus. Falamos muito e o tema é realmente recorrente. E é sobre a própria palavra de Deus. E nós encontramos muitas pessoas que dizem: França, a palavra é muito difícil, eu até consigo ler, mas eu não entendo, é difícil. Eu sei que é necessário, mas eu encontro uma barreira muito grande entre o que foi escrito e a história que proporciona essa leitura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Deus, quando Ele se propôs a registrar as suas palavras naquelas tábuas de Moisés, na verdade ali são apenas 10 mandamentos, entre aspas, né? 10. Mas nós sabemos que são aproximadamente 631 mandamentos. E quando Deus se propõe a colocar esses mandamentos num livro, na verdade, na época eram pergaminhos. Hoje já está num livro bem arrumado. Alguém já usa no celular, que eu já tenho ela no celular bacana, tem no computador. Então a palavra está bem difundida. Mas antes era um pergaminho, escrita lá no pergaminho. E aquele pergaminho, ele se renovava de época em época. Mas quando o Senhor se propõe a colocar a sua palavra ali para que fosse registrada, porque alguém vai dizer que as palavras, quando faladas, elas somem no vento, mas quando elas estão registradas, elas permanecem por muito tempo. E quando Deus vai se propor a registrar suas palavras, Ele não registra essas palavras para reis, para rainhas, para mestres, para doutores, para profetas, para os entendidos da época. Não. Ele registra essa palavra para o simples, o humilde. Para o rei também, para a rainha também, para o profeta também, para o sacerdote também. Mas ele registra essas palavras para que todo aquele que possa ler, ele possa entender. Simples assim. Palavra é revelada para todos. E quando Jesus vai falar essas palavras 2000 anos depois, aproximadamente 2000 anos depois de Moisés, Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos?
E a galera, sim, ouvimos. Significa que todo mundo sabia do que ele estava falando. Hoje, se você disser, ouviste o que está escrito lá no livro tal, não entendi, França. Tá meio difícil ali a situação. Há um entendimento devagar, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas antes, na época de Jesus, quando ele disse, ouvistes o que foi escrito lá por Moisés, não matarás. Porque qualquer um que matar será considerado réu de juízo. Eu, porém, vos digo, olha o que vem aí, eu, porém, vos digo, qualquer um que se irritar com seu irmão, que se irá com seu irmão, esse será réu de juízo. Observe que agora não está só no matar, não. Matar já ficou para trás. Qualquer um que se irá contra o seu irmão, esse será réu de juízo. Qualquer um que disser para o seu irmão idiota, tem uma outra versão que vai dizer louco, imbecil, esse também vai ser levado ao tribunal. E qualquer um que disser raca ao seu irmão, esse vai ser réu do inferno. Então, observe que no Velho Testamento, lá na Antiga Aliança, era quem matasse o indivíduo. Agora, com a dispensação da graça, não basta só matar. Basta se irar contra ele. Basta chamar ele de idiota, imbecil. E basta chamar ele de raca. O que é raca, pastor? Não sei, cara. Os teólogos aí, há 2000 anos, vêm lutando para descobrir o que é raca. Os grandes biblistas gregos, hebraicos, e aí por aí vai, e aramaicos, ninguém descobriu o que é raca. Há uma teoria que diz que raca não é uma palavra, é um gesto, uma atitude. Aquela atitude onde o cara ele entra numa ira tão profunda contra o próximo dele, que ele tenta fazer uma menção de que vai dar uma escarrada, uma cuspida em cima do cara. E então o som, aquele som da onomatopeia vai fazer uma expressão semelhante a uma escarrada. Por isso chama de raca. Isso são os que os rabinos escreveram aí para frente. Alguns estudiosos vão falar isso aí. Mas o nosso negócio aqui não é esse. O nosso negócio é dizer que a palavra de Deus, ela foi dada aos pequeninos, aos simples. O Senhor ocultou dos entendidos e revelou aos pequeninos, àqueles simples de coração. Então, isso não há uma justificativa hoje pela qual alguém diga, eu não consigo entender, a coisa ela é muito difícil, e ele coloca uma série de obstáculos para que ele não venha ler a Bíblia. E ler, queridos, ler é um ativo, é um capital que você tem, que ninguém vai conseguir remover de você. Ninguém vai conseguir remover de você. Eu sei que mudaram muitas coisas. A cultura mudou, a literatura mudou, a língua mudou, vícios de linguagens apareceram, dialetos surgiram. É possível que uma série de coisas que tinham nomes há 2000 anos atrás, hoje, elas nem existam mais e estejam algumas com outros nomes. Mas pelo conjunto da obra, você vai ter um entendimento do que estava se falando, do que estava se tratando. Coisa não mudou de Marte para a Terra, não. Continua aqui na Terra. Os biblistas, os linguistas, eles têm se esforçado muito para trazer para você a coisa bem igual, bem semelhante ao que era
na época em que foi escrita. É claro que a coisa não vai vir 100%, mas ela vai vir com uma exatidão ali bastante alta, que dá para você tirar bom proveito. Ah, mas tem coisas ali, Francis, que eu não consigo entender. Jeremias 33:3 vai resolver o teu problema. Jeremias 33:3 diz: clama-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Poxa, França, já lutei e tal, Jeremias, fui em Jeremias, rapaz, 30 dias de Jeremias ali e não veio, olha, a resposta que eu queria. Então é Deuteronômio 29:29. Essas coisas ocultas pertencem a Deus. E fim de conversa para ti. O que eu não posso é negligenciar a palavra de Deus. Ela já foi muito negligenciada. 1500 anos a palavra de Deus passou lá oculta, praticamente escondida debaixo de uma cuia. Até que veio um cidadão e disse: olha, agora ela está liberada para todos. Vocês agora podem ler à vontade. Então, já que você tem uma Bíblia em papel, no WhatsApp aí, no celular, no computador, não há mais nenhuma desculpa, não há razão para você dizer: eu não consigo entender. Tem Bíblia que você está num aparelho aqui, você clica, ela te dá o versículo perfeito. Ah, não entendi. Ela vai lá e te faz uma interpretação exegética. Ah, mas aqui é profundo, ela vai numa linguagem mais simples. E você não lê se você não quiser. Então, não ler a palavra de Deus hoje é um problema pessoal. É quando você dá prioridade a outras coisas e você não quer avançar no conhecimento. A Bíblia é a nossa principal ferramenta. Se eu não consigo manusear essa ferramenta da qual eu me utilizo dela, eu sou um péssimo profissional. Eu preciso aprender a manusear essa palavra, essa Bíblia. É dela que vai sair todo o fundamento da minha trajetória, da minha peregrinação cristã. Então é preciso eu ler a Bíblia. Ah, mas o pastor falou, se ele falou, está falado. Não, queridos. O pastor falou, não significa que está falado. Ele falou porque ele ouviu, ou talvez alguém falar. E esse alguém ouviu de outro. Às vezes não é nem má fé do pastor, é que ele também é um preguiçoso. E ele já ouviu outro falar e vai repetindo igual papagaio. E a galera tudo vai aprendendo. E repete, e eles repetem com uma convicção tão grande que você se assusta. E não pode ser assim, a gente tem que começar a se esforçar. Ah, mas França, eu não tenho nem o primeiro grau completo. Mas a Bíblia não foi escrita para quem tem primeiro grau completo. A Bíblia foi escrita para todos. Aliás, eu conheço pastores, conheço muita gente que aprendeu a ler através da Bíblia. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. No século XIX, o Brasil tem uma dívida com os evangélicos muito grande. Foram os evangélicos que ajudaram a alfabetizar grande parte da população brasileira através do evangelismo. Missionários americanos, suíços, franceses, ingleses vieram para cá e esses caras se dedicaram muito a alfabetizar o povo que não sabia ler. Agora imagina o esforço de um missionário suíço tentando evangelizar um português, um brasileiro aqui, sem que o próprio suíço falasse bem o português. Então ele tinha um efeito duplo: aprender a língua e ao mesmo tempo repassar o que ele aprendia para aquele cara que não sabia nada, era zero na língua. Então a dívida que o Brasil tem com os evangélicos é muito grande. O Brasil, no período colonial,
ele deve muito aos evangélicos que chegaram de outros países para evangelizar essa galera toda que está aí. Eu falo evangelizar, eu não falo cristianizar o povo, não, porque tiveram várias denominações que cristianizavam o povo a ferro e fogo. Eu falo tratar, cuidar, ensinar, passar para eles ali o que eles tinham de melhor. E foi com isso que eles cresceram. Então, queridos, primeiro grau, aliás, nem existe mais o primeiro grau. O ensino fundamental não quer dizer, não tem o ensino fundamental, França. Não tem problema. Você tem aí o conhecimento, você tem uma cabeça, você tem um cérebro igual ao meu, ao de qualquer pessoa. Seu cérebro é igual ao cérebro do Bill Gates. Seu cérebro é igual ao cérebro do maior cientista do mundo. A diferença entre você e ele é só uma questão de conhecimento e mais nada. Por isso é necessário que nós tenhamos o desejo de conhecer um dos nossos principais instrumentos de trabalho, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa semana foi um comediante muito famoso, um cara muito conhecido no Brasil. Ele foi convidado a um programa de auditório e lá ele recebeu várias perguntas do entrevistador. E nessa de receber várias perguntas do entrevistador, eles entraram na questão da igreja, da religião. E ali ele diz o seguinte, que tem muitos evangélicos que eles pegam a Bíblia e aproveitam só os versículos legais. Para eles, o que não presta, eles jogam fora. O que não tá legal para eles vão empurrando para lá, pro canto. O que é legal para eles abraçam. E esse cara foi muito infeliz quando ele fala um assunto desse, porque ele não é um cara que vive no meio do evangelho. Mas ele também traz uma mensagem de advertência para aquelas pessoas que realmente seguem a Cristo, porque ele vai se despertar e vai começar a verificar, será que isso procede, isso não procede, isso procede, isso não procede? Tem cara que está há 30 anos na igreja, mas se um dia ele encontrar um ateu, talvez o ateu dê uma lição tão grande nele que ele se desvia da palavra. Porque ele não tem raiz, ele não tem profundidade, queridos. É uma semente que foi jogada no lugar onde não tem profundidade, não tem raiz. E ele não sabe nem como contra-argumentar, porque não lê Bíblia, não lê a palavra de Deus. Mas quando ele é consolidado na palavra, pode vir ateu, agnóstico, pode vir o que for, e ele vai conseguir resolver a situação que ele precisa resolver naquele momento. Então a gente precisa se despertar, precisa se agoniar com essa situação, se revoltar com essa situação e começar a ler a Bíblia. Eu vi uma garotinha de 16 anos que já leu a Bíblia 5 vezes com a avó dela, 5. Talvez ela não tenha entendido nem 10% do que ela leu. Mas só o fato dela ter lido a Bíblia algumas vezes, isso já traz uma bagagem muito grande para ela, ao amadurecer, poder discernir o que ela leu. Agora, quando você é zero, que você negligencia a palavra com o pretexto de que é muito difícil, eu não entendo as coisas, não. Aí não funciona. A Bíblia não é como a legislação. Você não pode ler a Bíblia como você lê um livro de legislação atual. Hoje o governo ele lança uma lei e no meio da lei ele empurra ali um jabuti para confundir a situação e ganhar alguns benefícios. O governo ele traça uma lei dizendo o seguinte, olha, a partir de hoje, quem ganha até R$5.000, esse cara não precisa mais pagar imposto. E isso não é verdade, isso é uma meia verdade. E lá embaixo ele continua,
dizendo que se o cara for empresário, ele vai ganhar até 50 conto e na distribuição de lucro ele também não precisa pagar imposto. Isso também não é verdade. É uma meia-verdade, é um jabuti que ele enfiou ali dentro para tentar confundir a cabeça do povo. Mas a gente não está aqui para falar de lei, nós estamos aqui para falar de Bíblia. E Bíblia não foi feita dessa maneira. A Bíblia não existe um jabuti lá que... mas aqui tem um jabuti que é uma pegadinha. Não tem pegadinha. A Bíblia é a Bíblia. Você lê a Bíblia como um livro espiritual e não como um livro de lei, um livro de romance, apesar de que os 5 livros da Bíblia são considerados livros da lei. Mas isso era a lei de Israel, não é a lei aqui do Brasil, e eu não sou israelita. Eu sou brasileiro, então eu tenho que seguir o princípio aqui do Brasil. A Bíblia não tem nenhuma pegadinha, é você ler e você poder discernir aquilo que você leu. Mas, França, as dificuldades, a Bíblia é um livro espiritual. Quando você lê a Bíblia, joga o chiclete fora, procura sentar no lugar apropriado, procura se desligar do mundo, ora antes de tu ler a Bíblia, dá uma orada, diz, eu vou orar aqui, apresentar esse momento a Deus. Pede para que o Espírito Santo ele haja na tua vida, né? Para que você venha ser renovado, não no grito, não na garganta. Gritar esse papo, isso não vai funcionar. Senhor, eu não quero ser renovado nessa parte, eu quero ser renovado espiritualmente, que o Senhor consiga colocar em mim o dom de discernir as tuas palavras, Senhor. Aí a coisa vai começar a funcionar, queridos. Aí a gente vai começar a entender o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus. E quando alguém disser para ti alguma coisa, tu dá uma parada e dizer, não, aí eu conheço, aí eu já passei por essa parte aí, eu não faltei essa aula. Não faltei essa aula. E quando você encontrar alguma coisa que não está dando no seu entendimento, não grila com isso. Eu já falei para vocês de uma senhora que mora num bairro aqui próximo, que quando aparece alguém para tentar discutir com ela alguma coisa da Bíblia, ela diz o seguinte, ela diz, olha, eu não sei se foi Moisés que abriu o mar vermelho, ou o mar verde, ou o mar azul. Eu só sei que o sangue de Jesus tem poder para fazer tu mudar de vida. Pronto. Isso basta para aquela pessoa. Porque a palavra de Deus ela não é para ser discutida, não é para ser... Se você vai conversar com um agnóstico, ele diz que ele não crê na palavra de Deus, beleza, não adianta você explicar nada para ele, porque nada vai fazer efeito para ele. Isso quem vai trabalhar na vida dele é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo, não é você. Você pode apresentar a palavra de Deus para ele, mas quem vai fazer essa obra não é você. Esqueça isso. Pastor, eu já fui lá, conversei com o cara 100 vezes, o cara não dá atenção, o cara não tá nem aí, ele faz isso, faz aquilo, e eu nem quero saber disso. Porque isso não é papel teu. Teu papel não é investigar a vida do cara, não é investigar a situação dele. Teu papel é levar a palavra de Deus para ele. Se ele vai aceitar essa palavra ou não, isso aí é obra do Espírito Santo, segundo a Bíblia. Não é segundo a minha cabeça, nem o que eu estou inventando. É segundo a Bíblia. É a Bíblia que é o Espírito Santo que vai abrir a cabeça dele e vai mudar o entendimento dele. Em que circunstância isso vai acontecer também eu não sei. Pode ser que aconteça um impacto muito grande na vida dele e ele venha pensar, bem, deixa eu ver se o que aquele camarada me falou, se o que aquela moça me falou, procede mesmo. Deixa eu dar uma chance. Deixa eu dar para eles o benefício da dúvida para ver se realmente isso procede. E quantos testemunhos a gente já não ouviu, queridos, de pessoas que não estavam nem aí para a palavra de Deus e hoje são pessoas que
que são ajudadores, cooperadores, são grandes colaboradores da obra do Senhor. Mas é necessário que haja um despertar dentro de nós, principalmente a gente que está na igreja. Olha, pastor, tem um cara que está pregando isso. Assim, às vezes ele está pregando porque ele ouviu de outro. Não é nem porque ele queira. Ele já foi usado por outro. No dia que ele também sentar e parar e pedir discernimento do Espírito Santo, parar de agoniar a cabeça dele e se concentrar na palavra de Deus, eu tenho certeza que ele vai mudar. Vai mudar. E vai pensar, cara, quanto tempo eu não vinha pregando isso e isso está errado. E o que tem de coisas, amados, que as pessoas falam por aí, em nome de Deus, em nome da Bíblia, que a Bíblia não tem nada a ver com isso, nem Deus também tem nada a ver com isso. E depois você passa vergonha, você fica constrangido, porque você disse, poxa, eu falei isso um dia, a igreja estava cheia de gente, e eu falei, e hoje eu estou vendo que isso não procede. Por isso, como é bom quando a gente para e tira um tempo de qualidade com Deus. Senhor, eu quero aprender de Ti, eu estou cansado de ouvir pessoas buzinando no meu ouvido coisas que não existem. Muitos porque realmente são bandidos, outros porque não conhecem a Tua palavra e foi na conversa de um terceiro. E aí a coisa começou a desandar para mim. E muitas vezes você é o prejudicado, você se prejudica tanto que quando você acorda e desperta, você já perdeu muita coisa na vida. Então, queridos, a nossa mensagem de hoje é para que nós possamos despertar. Como disse Paulo, acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se nós fizermos isso, se nós nos despertarmos para a palavra do Senhor, eu tenho certeza que você vai muito longe com o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar bastante em áreas que você nem sequer pensava que poderia ser usado. Então a gente tem que procurar tirar aquele nosso tempo de qualidade. Senhor, deixa eu mergulhar nisso aqui. Deixa eu procurar entender o que diz isso aqui. Se tu revelou isso aos pequeninos, me revela para mim. Se era fácil aquele povo entender, por que hoje isso é tão difícil? Existe um teólogo, aliás, ele faleceu recentemente, chamado Eugene Peterson. É um americano que um dia resolveu escrever uma Bíblia. Reescrever não, ele resolveu traduzir a Bíblia da maneira que você fala, para que você possa ficar mais chegado à palavra. Então ele pegou e disse, vou traduzir isso aqui para o Brasil. Traduzir do hebraico direto para o Brasil. E vou pegar toda aquela bagagem que existe em Israel e vou pegar toda aquela bagagem que existe no Brasil, vamos juntar isso aqui para ver se tem um contexto bom para que esse povo possa entender. É uma das melhores Bíblias que existe atualmente. A Bíblia chama-se A Mensagem. Muito boa Bíblia, principalmente para quem é zero de Bíblia. É uma Bíblia 100%. Fora os livros que esse cara escreveu. Morreu aos 80 e poucos anos. Ele passou 40 anos dedicando a traduzir essa Bíblia. Traduzir direto da fonte para o nosso português. Então hoje, queridos, só não lê Bíblia quem não quer. Hoje você só não se aprofunda na palavra de Deus se você realmente não quiser. Porque a facilidade, o que a tecnologia trouxe para a gente de facilidade é muito grande. Então dá para ler, dá para entender, dá para entender. Dá dúvida, deixa eu procurar ali o França, deixa eu procurar ali um outro irmão que é fera em Bíblia. Vou, no último caso, Menezes. Vou procurar ali o Menezes, que ele vai me dar uma dica sensacional sobre a Bíblia. Mas, queridos, é isso. Saber manusear esse nosso instrumento de trabalho é a primeira coisa que nós temos que fazer. Não adianta
cuspir fogo, mastigar prego, pular 2 metros de altura. E isso não vai levar a nada se você não conhecer o Deus da Bíblia. Às vezes você conhece um cara e diz: não, pastor, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Mas ele não conhece o Deus da Bíblia. No dia que ele conhecer o Deus da Bíblia, ele vai começar a mudar conceito, padrões de pensamento, de comportamento. Ele vai ter uma transformação, vai haver uma transformação na vida dele, que talvez ele não perceba, mas outras pessoas vão perceber e vão dizer: esse cara não era assim, ele mudou, essa senhora não era desse jeito, ela mudou, essa jovem não era assim. Aconteceu alguma coisa na vida dela que mudou a vida dela. Isso é tempo de qualidade com Deus, queridos. Isso é quebrantamento de coração. Jeremias, escrevendo aquele povo rebelde que não queria saber da palavra do Senhor, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Continue conosco, nos dando esse sustento, que faça-se cumprir em nós as palavras de Samuel, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e que nos dê sabedoria para que nós possamos discernir as coisas desse mundo e a do mundo vindouro. Deus abençoe, queridos.